paz. Senhor, pode sentar-se. Motivo de alegria, mais uma vez, podemos estar aqui com os irmãos. E eu quero dizer que, para mim, irmãos, cada oportunidade que eu tenho de ministrar a palavra do Senhor, eu procuro não perder essa oportunidade, porque dentro da palavra do Senhor existe muitas coisas que nós temos que conhecer. Ontem eu estava numa igreja, numa vigília, não era um pregador, e o pregador pregou, e o principal do texto lá de Josué, capítulo 1, era o versículo 7 e o versículo 8. Porque lá fala de promessas, mas só que as promessas elas só podem se cumprir na nossa vida quando nós estamos em concordância com a palavra do Senhor. Não adianta, irmão, a gente levar uma palavra mentirosa, falsa, enganadora. Nós temos que conhecer a verdade para nós entregarmos essa verdade para as pessoas. Eu, quando fui consagrado a pastor, e no meu tempo não é o de hoje, porque no nosso tempo, quando se ia consagrar um pastor, se pegava a Bíblia, e antes de derramar o óleo sobre a Bíblia, se fazia um juramento. A gente tinha que dizer que seria fiel à palavra do Senhor. Aleluia. Porque quando lemos Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, nós vemos que o nome do Senhor Jesus é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, quando ela é penetrada em nós, é o próprio Deus entrando em nós, é o próprio Jesus entrando em nós. É por isso que quando o Senhor disse: eu vi Davi, um homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade, ele não estava vendo Davi, ele estava vendo a palavra dele em Davi. Meu Deus, aleluia. Ele estava vendo Davi formado, Cristo nele. Mas no Antigo Testamento, sim, toda a Bíblia é cristocêntrica. E nós vemos que o sucessor de Moisés era Josué. Mas a palavra Josué, o nome Josué, é Yehoshua, que significa Jesus. Jesus era o sucessor de Moisés, era um profeta semelhante. E o versículo 7 e 8 vai dizer assim: tão somente se você obedecer a minha palavra, se meditar nela dia e noite, aí sim eu farei cumprir todas as promessas que eu tenho dito. As promessas que eu falei a Moisés, elas vão se cumprir na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver um pouco disso aqui no capítulo 13 de Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 13. Nós vamos abordar algo muito importante, gente, para a nossa vida espiritual. Aleluia. Quem achou de amém? Amém. Vamos ler aqui no versículo 10. Não, versículo 1 em diante diz assim, perdão, o versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia:
eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30. Quem tem ouvidos, ouça, ou quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia, Jesus. Só até aí. Eu vou alongar o texto depois. Glória a Jesus. Então isso aqui é uma responsabilidade, amados. É uma responsabilidade. Nós carregamos uma responsabilidade. Aleluia, Deus. Nós não estamos aqui para querer mostrar que nós somos melhor do que o pregador A, pregador B, pregador C. Não, nós estamos para ensinar a palavra do Senhor. Eu até agradeço o pastor enviar essas oportunidades, né? Porque pouco do cérebro você coloca pessoas sérias. Você vê que tem igrejas grandes aí que não é qualquer um que prega, não. Por quê? Por causa da responsabilidade da palavra. Então tem muitas coisas dentro da Bíblia que quando eu vou ministrar, eu devo a palavra, eu treino a palavra de Deus. Porque se eu pudesse falar tudo, pudesse entregar tudo, a gente entregava. Mas a gente entrega por partes. Aleluia, a gente ensina por partes. Aí a gente fica, meu Deus, falta isso, falta aquilo, tem que pregar isso, porque o pregador verdadeiro, ele sente a necessidade do povo. A maior necessidade nossa, não só é de salvação, mas de estar preparado para a vida do Senhor. Então quando eu vou pregar, eu oro, digo, Senhor, qual é a palavra do Senhor? Aí vem tanta coisa, vem profecias, porque nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecia. Existe, querido, uma cronologia, e nós estamos dentro dessa cronologia, nós estamos inseridos dentro de uma cronologia que o Senhor já determinou, porque o nosso tempo, ele é o Cronos. O tempo de Deus, ele é o Kairos. Deus, ele não tem um tempo igual ao nosso, mas o nosso, ele é o Cronos, porque ele é cronometrado, ele tem uma cronologia de eventos, e é por cada evento desses que nós vamos entendendo que estamos nos aproximando do fim. Aleluia. Querendo ou não, nós estamos sendo empurrados para o tribunal de Cristo ou para o juízo final. Glória a Deus, aleluia. Porque vai haver uma prestação de conta. Vai haver. Eu estava mostrando ontem, quando me deram a palavra, querido, que quando alguém pega um livro de magia, de macumbaria, seja qual for, de ocultismo, aquelas pessoas, elas pegam aquele livro, elas sentem uma energia no livro, ainda que negativa, preste atenção, por favor. Ela sente que aquilo é um livro espiritual. E tem gente que teme, pastor, em pegar um livro, quando aquele livro é satânico. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Glória a Deus, e os tempos atrás se tinha reverência, respeito com a palavra de Deus. As pessoas tinham este livro como sagrado. Hoje, querido, muitas pessoas não têm temor mais com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tem mais esse livro como um livro espiritual. E ao pegar este livro aqui, aleluia, muitas coisas são vetadas da sua vida, da sua vista, da sua mente, porque quer ler o livro de forma natural. Esse aqui, querido, ele é mais informativo do que o jornal. Ele nos mostra, aleluia, Jesus, o futuro. Você não precisa de cartomante, você não precisa
Aleluia. Ninguém que vai adivinhar, meu Deus, é amor. Glória a Deus, aleluia. E tem coisas profundas dentro deste livro aqui que só pode entender quem ora, quem jejua, quem se coloca, quem ouve Aleluia. a palavra de Deus. E ele está dizendo que o semeador, ele saiu a semear. Ainda que ele esteja usando uma ilustração, ele quer transmitir aqui uma mensagem. Uma mensagem. Que aquele semeador, a semente que ele tem com ele é a palavra de Deus. E existe aqui 4 tipos de solos, ou seja, 4 tipos de ouvintes que podem estar aqui nesta noite. Aleluia. Pastor, mas o culto não é para a família, a palavra é para a família. É para adulto, é para criança, de primeiras crianças. Assistir o culto, já tem igreja, que as crianças ficam lá na escolinha. No nosso tempo, as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, falavam língua, profetizavam. Deus usava as crianças. Aleluia. E ele vai dizer aqui que dentre esses 4 ouvintes, o primeiro aqui, ó, ele ouve a palavra de Deus, que é representada pelo caminho. Aliás, o caminho é onde as pessoas trafegam de um lado para o outro, onde as pessoas andam. As pessoas que estão no caminho, elas não param. São pessoas que estão sempre ocupadas. São pessoas que não param para ouvir Deus falar. São pessoas que têm sempre alguma coisa para fazer, para resolver. Nunca tem tempo para Deus. Nunca tem tempo para o Senhor. Então, o solo, cada vez que vai pisando, ele vai ficando duro. Sabe o que é isso? São pessoas endurecidas com a palavra de Deus. São pessoas que não abrem o coração, que não deixam a palavra de Deus entrar. Então não tem transformação, não tem mudança. A pessoa é uma pessoa sem fé, sem estabilidade espiritual, financeira, física. Por quê? Porque é uma pessoa endurecida com a palavra de Deus. Aleluia. Tem gente que vem na igreja para ouvir a palavra do homem, mas não de Deus. A igreja ela foi feita para a exposição da palavra. Foi feita para que a palavra de Deus seja priorizada, porque acima da palavra do homem está a palavra de Deus. Então esse solo aqui, a semente caiu e veio uma ave que levou. Nem leva. Por quê? Porque o inimigo está sempre roubando a palavra. A pessoa não foi para ouvir a palavra. Tem gente vindo para a igreja que não quer ouvir a Bíblia, irmão. Não reverencia a palavra de Deus como algo espiritual. E eu acabei de dizer que o nome dele é o verbo de Deus. Quem não gosta de ouvir a palavra não gosta de Jesus. Porque cada vez que a palavra vai entrando, ela vai me transformando. Ela vai me mudando, ela vai me limpando, ela vai me purificando, ela vai me espiritualizando. Aleluia, Jesus! É a palavra dele. Não tem outra ferramenta, não, é conversa. Glória a Deus, aleluia. A igreja está edificada sobre a palavra. Glória a Deus. Então, no caminho, as aves vêm e levam. Tem pessoas que ouviram a palavra de quinta-feira, hoje já não lembra mais. Porque não guarda. Davi guardava. E o Senhor disse: eu tenho guardado, me agradei de Davi. Por quê? Porque ele é segundo o meu coração. No coração dele está a minha palavra. Eu estou vendo meu filho nele. Aleluia. Eu estou vendo Cristo nele. Eu estou vendo Jesus nele. Aleluia. Quem está entendendo? O segundo caiu em solo rochoso, porque não tinha raiz, secou e morreu. Aleluia.
Então são as pessoas que só ouvem naquele momento, mas a palavra não penetra. São ouvintes, mas não são praticantes. Nós não viemos só ouvir a palavra, nós viemos aprender princípios, nós viemos aprender, aleluia, ensinamentos que não saíram da boca do homem, saíram da boca do Senhor. Aleluia. Então quem ouve o Senhor tem vitória. Ele disse lá para Josué, aleluia, se tu guardares, meditar na palavra, guardar a palavra, tu terás vitória. Vitória sobre o teu inimigo. As promessas vão se cumprir na tua vida. Pastor, por que na minha vida não se cumpre? Eu tenho 10 anos de crente, mas não obedeço a palavra. Tinha um senhor na igreja do meu irmão. O homem era casado, parece que 50 anos, se eu não me engano, já com uma senhora. Aliás, ele não era casado, ele vivia. E o meu irmão, como ele era auxiliar dirigente, Jason, aí ele chegou com ele e disse: o senhor não acha que está na hora do senhor casar? Ele disse: eu ainda estou orando para satisfazer de Deus. Um velho com 4 filhos, estava orando para saber se é de Deus. Porque isso é alguém que não guarda a palavra, é alguém que não vive a palavra de Deus. Então as águas, aleluia, o solo é rochoso, ele não consegue penetrar. Se eu vim para a igreja com o coração endurecido, eu não recebo a palavra. Eu resisto a palavra. Eu fico aí, murmurando. Eu não aceito essa palavra. Eu não quero essa palavra. Porque tem gente que acha que Deus, Ele só quer falar conosco coisas agradáveis. Às vezes Deus quer falar duro conosco. Às vezes Deus quer nos exortar. Às vezes Deus quer chamar a nossa atenção. Às vezes Deus está exigindo uma mudança, uma transformação, uma comunhão. Deus está chamando nós, aleluia, para um arrependimento. Porque cada vez que a palavra vai entrando, o que é sujo vai saindo. Você vai renunciando, você vai se amolecendo para Deus. E mesmo você se endurecer, você se torna uma pessoa quebrantada. Você ama, você adora, você glorifica, você chora na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você aceita a palavra com facilidade. Porque você vai com o coração endurecido ali. Aleluia, Jesus. O outro aqui, ele vai cair numa terra, aleluia, Jesus, de espinho. E o espinho sufocou. São pessoas que até aceitam a palavra de Deus, mas quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem os desertos, ela abandona. Eu acho interessante, irmão, que a nossa religião hoje está se tornando, em muitos lugares, uma religião frouxa. Uma religião onde as pessoas verdadeiramente não amam a Deus e nem amam a sua palavra, é conversa. Porque quando nós abrimos ali a página, aleluia, Jesus, da janela 10x40, quando eles vão entregar uma Bíblia nos países aí fora, as pessoas choram, as pessoas abraçam a Bíblia e dizem assim: isso aqui é o livro santo, é o livro sagrado, aleluia, porque eles vivem em milhares de páginas de Bíblia que são distribuídas. A igreja sofredora, que não tem a liberdade de ler, não tem a liberdade de conhecer, de cultuar, aleluia, esse Deus por nós, de proferir sua fé publicamente, tem que se esconder para fazer culto. Aleluia, Jesus. E aqui, querido, nós temos a maior liberdade. E tem gente negando Jesus por coisas banais, deixando Jesus
por coisas, aleluia, mexidinha. Porque fulano está com raiva, porque ciclano não vem para a igreja. Eu não vou mais porque meu marido não se converte, porque meu filho, aleluia, ele está na escola, a minha filha está na prostituição. Ela está dependendo de quem? Aleluia! Da minha fé. Eles têm que ver Jesus na gente, irmão. Você não vê. Aleluia, Jesus. E eu vou soltar algo aqui. Aprenda uma coisa também. Isso pode ser a minha e pode ser na tua família. Vai ter pessoas salvas e vai ter pessoas que não vão ser salvas. Pastor, eu queria que minha família toda fosse salva. Conversa. Tem pessoas na sua família que, se ela abrir o coração para a palavra de Deus, ela vai ser salva. Mas tem pessoas que não vão. Por quê? Porque elas não querem. Deus não interfere na vontade do homem. Verdade. Deus, ele espera que você espontaneamente aceite. Quando ele faz o jardim do Éden, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. É escolha. Ele diz: olha, se comer da árvore da vida, você vai viver eternamente. Mas se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai viver entre uma escolha, entre o bem e o mal. Vai ser uma escolha sua. E hoje nós vivemos nessa guerra. Ou nós fazemos o bem, ou nós fazemos o mal. Ou nós vivemos, aleluia, a bênção ou a maldição. Verdade. Ou nós nos santificamos, porque quando a palavra está em nós, nós temos santidade. Aleluia. Nós temos pureza. Nós temos desejo, nós temos vontade de buscar a Deus. Mas quando eu pego a Bíblia, irmão, e trago a Bíblia como um livro qualquer, jogo lá em cima na estante, não me preocupe em conhecer o que Deus quer falar comigo. Porque quando eu abro a Bíblia, Deus diz quem eu sou. Aleluia. Deus fala sobre meus comportamentos. Deus mostra se eu estou na carne ou se eu estou, aleluia, Jesus, no Espírito. Eu não preciso de ninguém para falar, a não ser o próprio Deus. Deus usa alguém, aleluia, como um cumprimento somente, como uma confirmação, aliás, que Ele usa. Mas tudo que nós queremos está na Bíblia. Está na Bíblia. Aleluia, Jesus. Então tem gente querendo, deixando o Senhor porque fulano não quer se converter, fulano não quer se converter. A Bíblia diz que vai estar dois mortos, um será tomado e o outro deixado. Vai ter caso de dois subir. Vai ter caso de dois ficar. Aleluia. E vai ter caso de um sobe e o outro. A parábola das 10 bichas da lua. A Bíblia fala do joio e do trigo. Também é campo. E o interessante é que esse campo aqui, é o mundo. Mas lá na parábola do trigo e do joio, ele diz no campo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No campo do Senhor é a igreja. Aleluia. Quando ele diz só campo, é o mundo. Mas quando ele diz no campo do Senhor, é a igreja. E ele diz: na igreja tem trigo e tem joio. Aleluia, Jesus. E o que é isso, pastor? Se você pegar o trigo e você espingargar ele assim, você vai ver semente na sua mão, você vai ver fruto. Glória a Deus, mas aleluia. Se você pegar o joio que é parecido com o trigo e esmigalhar assim, não tem semente, não tem fruto. Aí é por aí que eu vou entendendo, Senhor. Eu acho que eu não estou sendo trigo. Eu acho que eu não estou produzindo. Eu acho que eu não estou mudando. Eu acho que eu ainda estou vivendo a mesma velha natureza. Porque qualquer coisa, irmão, eu paro de orar, eu paro de... Se eu não confiar em Deus, eu não vou confiar em quem? Se eu não buscar o Senhor, irmão, não vai adiantar buscar o homem. Meu Deus. Porque a gente sabe que a nossa vitória está na mão do Senhor. A nossa bênção está na mão do Senhor. E ele vai falar de outro aqui, ó. Ele vai falar daquele que a semente caiu e era uma boa terra.
Ei, é pessoas que estão com o coração aberto para Deus. Aleluia. Ele fala, diz, eu recebo. Ei, Deus falou. Ei, Deus disse. Ele bota Deus na frente. Ei, eu não acredito nisso não. Eu acredito que Deus vai fazer a obra sim. Que Deus vai transformar, que Deus vai agir, que Deus vai operar. Ele disse, operando ele, quem impedirá? Então ele vai vir, ele entra na UTI, na CPI, ele entra no território do diabo, porque ele veio buscar e salvar aqueles que sabiam mentir. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou abandonar ele não, porque eu sei que a palavra dele é fiel e verdadeira. Aleluia. Mas para ser uma pessoa assim, ele vai dizer que existe 3 tipos de produção: 30, 60 e 100. Você sabe o que significa isso? Quantas sementes tem? Aliás, quantas terras tem? 4, Quantas produção tem? 3. Está faltando uma produção, tem o que não produz é nada. E a Bíblia vai dizer que entre esses 3 aqui, ó, existem 2 qualidades. A uns que foi Dado conhecer o os mistério. mistérios do reino de Deus, e a outros que isso não lhe é concedido. Não é concedido. Porque cada vez que eu abro o meu coração para a palavra de Deus, e como é que eu abro? Ouvindo. Porque no final de tudo ele vai mostrar os 4 ouvintes, ele vai dizer, ouça o que o Espírito, ouça o quê? O Espírito. Você sabe que Espírito é esse? Você está vendo a palavra que está saindo da minha boca? Porque ela é o quê? Espírito. A palavra de Deus não é carnal, é Espírito. Aleluia. É a palavra que dá vida. Porque ele diz em João 6,63: a carne para nada aproveita. As palavras que nos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Aleluia. Então a palavra ela tem vida. A palavra ela tem mistério. O conhecimento, aleluia, para crescimento espiritual, 30, 60 e 100, que é um nível alto, aleluia. Tem gente que vive no nível alto de espiritualidade. Tem gente que vive no nível médio. Tem gente que vive no nível pequeno. E tem gente que não tem nível nenhum. Não tem. E quer vencer guerras, quer vencer batalhas. Não é pessoa de oração, não é pessoa de jejum. Quando Jesus sobe o monte, ele deixa 9 dos seus discípulos embaixo, e ele sobe só com 3: Pedro, Tiago e João. Ele está levando os discípulos aqui, ó, para um nível de espiritualidade diferente dos que estão aqui, ó. Eles estão subindo. Glória a Deus. Quando eles chegam aqui em cima, eles veem o que ninguém que está lá embaixo viu. Eles veem o Senhor se transfigurando. Aleluia. E eles vão ver, aleluia, Moisés e Elias ao lado deles. E eu creio que os dois são a testemunha que vai estar na grande tribulação. Eu não sei você, mas eu creio. Aleluia. E eles veem, e eu acho interessante, que eu já vi filmes que diz que na hora do arrebatamento a roupa fica nesse. Eu não acredito nisso. Tá arrumadinho. Uma vez eu interroguei o Senhor, falar de experiência, e eu disse: Senhor, na hora do arrebatamento a roupa fica, a gente é transformado junto. Ele mostrou que era transformado junto. Quando foi de noite eu dormi, e eu vivi lá no centro da cidade, saindo dali do relógio, tem aquela curva aqui, né? Quando eu passei naquela curva, eu ouvi o barulho de uma trombeta. Fazia voz. Aí eu olhei para o céu. Quando eu olhei, eu vi uma claridão imensa. E eu comecei a sentir meu corpo leve. E eu flutuando. Aí eu olhei para o meu corpo, eu vi meu corpo se transformando em luz. Glória a Deus. E Aleluia. minhas roupas também. Aí quando eu estou
você vê que eu estou chegando lá no céu, mas me acorda. Mentira, deu nada. Aí eu acordei e eu fui orar. Eu disse, Senhor, eu queria que tu desse mais claridade sobre isso aí. Porque quando eu tenho visão, quando eu tenho revelação, quando eu tenho experiência fora do meu corpo, aleluia, só pode ter essa experiência quem ora, quem jejua, quem busca. São experiências que está e para a gente falar até para a igreja que não está preparada, é loucura. Por isso que Paulo, quando chega aos Coríntios, ele diz, eu não posso falar com vocês como espirituais. Porque se eu começar a falar de anjo, de mistério, se eu começar a falar de coisas reveladas, você não vai entender. Glória a Deus, aleluia. Você vai dizer que é mentira. E aí eu fui orar, e o Senhor disse, só vai subir, meu filho. Só vai, aleluia, ouvir o toque da trombeta, aqueles que estiverem preparados. Os que não tiverem não vão ouvir, porque na hora que eu estava subindo, aliás, perdão, na hora que eu via as nuvens, aquela claridade saindo entre as nuvens, eu quis avisar as pessoas que estavam ao meu redor. E eu falava para elas, mas a minha voz não alcançava elas. E eu desesperado, dizendo, olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu querendo explicar aquilo para elas, aleluia, foi quando eu olhei e vi meu corpo transformando-se num corpo de luz, minha roupa junto. Aleluia, Jesus. Aí ele disse, só vai ouvir, meu filho, os que estiverem preparados. Glória a Deus. Os que não tiverem, não vão ouvir o toque da trombeta. Aleluia, Jesus. Então nós estamos vivendo um tempo de preparação, irmão. Jesus está vindo, é verdade isso não é conversa. Dentro da cronologia que eu mostrei para você, se eu tivesse aqui, ó, a figura da estátua de Nabucodonosor, eu ia mostrar para você mais ou menos aonde a gente está. Porque quando ele mostrou a história da cabeça aos pés. E ele mostra, preste atenção, ele mostra que o reino de Babilônia já foi. O reino dos berços e peças já foi. O reino da Grécia já foi. O de Roma, onde Jesus nasceu, onde foi a primeira vinda de Cristo, já foi. E Jesus, ele vai até aqui, ó. Aí quando ele chega bem aqui, o que acontece? A Bíblia já vai dizer lá nas 70 semanas que o Messias seria morto e ele seria tirado. Seria o arrebatamento dele ao céu. Seria o retorno dele ao céu, quando ele é transfigurado, lá no capítulo de Atos. Quando ele sobe, ele envia o Espírito Santo para estar em nós. Não é no mundo, não, é em nós. Glória a Deus. É por isso que a igreja sobe com o Espírito Santo. Aleluia. Tem gente que diz que o Espírito Santo vai ficar aqui em conversa, não vai subir com a igreja, porque ele foi enviado para a igreja. Aleluia. Aí ele sobe, aleluia, Jesus, e aqui começa um período chamado de período, aleluia, ou era da igreja. Era da igreja, 7 igrejas, aleluia. E nós estamos vivendo na igreja em nome do Senhor. Vou pregar, aleluia, amanhã, Filadélfia, lá no Cacá Pereira, Filadélfia. Aí vem a Laodiceia. Laodiceia, querido, é a igreja da apostasia, do abandono da fé. As pessoas estão abandonando a Bíblia, as pessoas estão abandonando a oração, as pessoas estão abandonando glória a Deus, aleluia. As pessoas estão deixando de adorar verdadeiramente o Senhor. Já não ora, já não busca. Por quê? Porque tem nível de espiritualidade. Deus só revela coisas espirituais aos espirituais. Glória a Deus. Aos espirituais. Aleluia, Jesus. E aí nós estamos chegando aonde? No império do anticristo. Nós estamos chegando aqui nos pés. O império já está sendo todo formado, amados. Você está vendo aí a inteligência artificial? Lá diz que a besta, que a imagem da besta vai criar um fôlego de vida, não é isso? Você sabe que espírito é esse que vai entrar na inteligência artificial? Meu Deus! Ele está formando um exército de robôs. Esses robôs, dentro deles, tem espírito
ele entra onde ele quiser, ele é um espírito. Ele é um espírito. Tem até tem filme lá, as luzes se apagando, aqui não é o diabo. É? Aleluia. Aí ele vai entrar na inteligência artificial. Porque tem pessoas que estão sendo ensinadas pela inteligência artificial. Sendo ensinadas por demônios. Não quer ser ensinado pela palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Tem uma igreja aí que já tem um Cristo. Através de um holograma ele aparece. E ele prega através da inteligência artificial. Eles criaram um Jesus que na hora da pregação, pastor, é ele que aparece e ele ensina. Você já pensou nisso? Olha aonde nós estamos, querido. Jesus está tão perto. E nós estamos perdendo o temor. Quem teme a Deus tem que estar perto dele. Quem teme a Deus, querido, está ansioso pela sua vida. Aleluia. Respeita a sua palavra. Eu não estou falando de pregador, não me interessa o pregador. Me interessa a palavra. Glória a Deus. E hoje tem pessoas ensinando irmão errado. Eu estava mostrando que existe culto que o diabo está. Você quer ver uma coisa? Coisas que a gente não pode ver na Bíblia se a gente não tiver o nível de espiritualidade que abre o nosso entendimento. Porque se eu ler a Bíblia de forma natural, eu nem entendo ela. Quando eu começo a ler a Bíblia orando e jejuando, o que acontece? Eu começo a compreender a palavra. Eu digo, olha, que coisa interessante isso aqui. Olha isso daqui. Ei, eu li isso aqui, ainda não tinha visto. Meu livro está subindo. Aleluia. Aí, Glória de repente, Deus vai trazendo a revelação da palavra. Aleluia. Eu vou começando a enxergar dentro da Bíblia coisas espirituais que estão sendo reveladas. Aleluia. Ocultas para nós. Aleluia. Aí eu vou dizendo, rapaz, é isso aqui. Eu pensava dessa forma, mas olha como é que é. Olha a expansão desse texto. Aleluia, Jesus. Então tem muita gente com a mente pedada. Aqui dentro é lugar de mente fresca. Glória a Deus, aleluia. Coração aberto. Senhor, tu está aqui. Eu quero me entregar para ti de verdade. Eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero entregar meu culto. Meu culto sou eu. E quando você se entrega, aleluia. Olha só o que acontece quando você se entrega. Glória a Deus. Quando você está ali, aberto para as coisas de Deus, o Espírito entra. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito entra, você fala, você profetiza, você dança, você tem visão, você tem revelação, você tem a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ei, eu quero saber se Deus entrou aí, ó. Se Deus está entrando aí, ó. Se Deus está entrando aí, vai ter mudança, vai ter avivamento, vai ter graça, vai ter glória. Se Jesus está entrando aí, ó, essa confusão vem por terra, essa doença sai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Os aleluia. discípulos que estão embaixo não conseguiram repreender o demônio. Aleluia. Jesus desce. Ele diz: por que você não conseguiu? Aliás, eles perguntam: por que nós não conseguimos? Aí ele diz que o nível de vocês está muito baixo. Esse demônio só se expulsa com jejum e com oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus nos entrega armas espirituais, amado. Se apodere dessas armas. Glória a Deus. Do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Então tem um exército contigo, meu irmão. Tem um batalhão no céu com você. Glória a Deus, Você não aleluia. é só coisa nenhuma. Deus está contigo. Deus está pelejando. Deus está no negócio. Glória a Deus, aleluia. É que eu não creio. É que eu não acredito. Então está na hora de crer. Está na hora de se posicionar. Está na hora de se levantar, irmão. De ser crente de verdade, como aqueles de lá de fora. Estou morrendo, mas não estou negando a fé. Ei, não tem cada vídeo. Eu posto no meu grupo o que está acontecendo lá. Eu mostro nigeriano sendo atropelado, queimado, pendurado em árvores. Houve uma sachina de cristão, irmão. Preste atenção nisso, porque isso vai chegar aqui. O islamismo está invadindo o mundo, seu diabo. Nós temos que estar prontos. Lá atrás já diziam para nós: ei, guarda a tua Bíblia, porque vai chegar o tempo que vão tirar as Bíblias. E estão começando a tirar as coisas da Bíblia. Tem Bíblia aí que já vem diferente. Tem Bíblia que está fugindo da verdade. Por quê? Porque a maçonaria está tomando conta de igreja, está tomando conta, aleluias, de lugares onde reproduz a Bíblia. Então é hora, irmão. Não é amanhã, não, é hoje. Glória a Deus, aleluia. 30, 60 e 100. Aí desses aqui ele vai dizer: a uns foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e a outros ensinou é. Eu pergunto: quantos de vocês aqui são batizados com o Espírito Santo? Não levanta a mão, porque eu não quero envergonhar ninguém. Quantos de vocês são batizados com o Espírito Santo? Quantos de vocês teve experiência com Deus no sobrenatural? Glória a Deus, Quantos de aleluia. vocês falam em língua? Quantos de vocês já receberam dons do Espírito Santo? Pensar essa igreja é pentecostal, tem que ter dom. Aleluia, Jesus. E a culpa não é do pastor, não, porque para buscar é individual também. Busca coletivo, mas busca individual. Quando é coletivo, o pastor chama ciclo de oração, aí não vem. E não ora nem individual, porque vai e dorme, acorda, levanta, come e não ora. Não pede livramento. Glória a Jesus. Então qual é a nossa atitude diante da palavra de Deus? É de fé, é de crença ou é de incredulidade? Aleluia. Porque quem crê, ele não vive endurecido com a palavra de Deus. Ele não vive deixando Deus por qualquer coisa. Aleluia. Ele vive firme. Vive firme. Ele é plantado na casa do Senhor. Glória a Deus. E ele dá fruto. A gente vê a mudança, rapaz. Tu viu só como Deus salvou aquele fulano? Olha só a mudança. Olha só o comportamento. O cara que era valente, que batia em todo mundo, agora está lá manso, chorando e nem um bebê. Glória a Deus. Tinha um lá no centro de recuperação do meu irmão. Ele era matador. Ele matou muita gente. Você sabe como é que ele ficava lá, pastor, com a consciência dele pesada? Ele ficava para lá e para: meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Meu Deus, eu ainda ouço aquele fulano pedindo para não matá-lo. Eu ainda ouço o choro daquela fulana. Ele ficava dizendo isso. E Deus foi trabalhando, foi tirando. Se ele desistisse, ele ia voltar para aquela vida, para aquele mundo. Ei, nós temos que ir com Jesus até o fim. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas de vez em quando, às vezes, vai embora! Aleluia! Nós deitamos nessa carga, às vezes nós estamos falando algo que não devemos, fazemos algo que não devemos, mas não devemos desistir. Aleluia. Nós temos que continuar, não vou deixar minha cruz. Eu não vou abandonar Jesus. Ei, eu vou contigo, Senhor. Aleluia, eu sei que eu passei a espada na aldeia. Aleluia, quem está de pé, o Espírito do Pedro foi em mim. Mas
Deus. Então vamos entrar no conhecer os mistérios do reino de Deus. E é isso que eu me preocupo. Porque tem muita coisa que Deus já me revelou aqui dentro. E quando eu vejo o que está acontecendo aqui, ó, eu digo, meu Deus, salva muita gente, por favor. Meu Deus, fala com muita gente, desperta a mente de muita gente. Eu não venho, irmão, numa igreja, aleluia, Jesus, pensando em posição, em plano, nada disso. Porque Deus amado sou eu. Eu vou com a mensagem, eu vou preocupado com a mensagem que eu vou. Ele sente a necessidade do outro. Ele sente, aleluia, Jesus, aquela pessoa está perdida, ele sente isso. Então ele tem sentimento de misericórdia, de compaixão. Aleluia. É isso que está faltando na igreja. Nós somos muito egoístas. Só pensando em nós. Olha, essa garoa recebeu uma bênção. Graças a Deus. Aleluia. Eu não sei nem se crente meu é crente. Ó, não é. Um pastor amigo meu disse assim, a esposa dele ligou para mim e disse, pastor, amanhã eu e minha esposa estamos fazendo 24 anos de casado. O senhor pode vir aqui no culto hoje, orar por nós, o senhor está agitado para me orar? Eu disse, não estou não. Ela disse, o senhor pode vir orar? Eu queria só que o senhor orasse. Eu disse, eu vou estar aí. Aleluia. E quando eu cheguei lá na igreja, eu já levei 50 reais no bolso. Porque eu também já tenho medo disso assim. Né? Levei 50 reais. E Deus já colocou no meu coração de fazer um desafio ali. Eu digo, eu vou fazer um desafio. Porque não é justo que o nome de Deus que está ali lutando, que está chamando, porque sacerdote não significa aproximar. Sacerdote significa chamar. Ele está chamando para orar, ele está chamando para a santidade, ele está chamando para orar, ele está chamando para buscar Deus. Glória a Deus. É Deus de João 10, ele chama cada um pelo seu nome, o pastor conhece. Aleluia. E não é justo que não tenha aquele pastor um dia, né, de excelência para ele, com a esposa. E eu digo, não, não aceito, não. Porque lá na igreja não é assim, tem. Mas assim, eu queria assim. E eu levei, eu disse, na hora lá me deu uma oportunidade, orei por eles, eu disse, agora eu vou fazer um desafio para a igreja. E eu vou começar por mim. Eu digo, quem pode dar um dia para o pastor, para a sua esposa, de excelência? Aqui o meu, 50. Eu acredito que ajudaram ele de uma forma maravilhosa, abençoada. Porque ele me ligou depois, ele agradeceu. Ele disse, pastor, muito obrigado. Olha, pastor, obrigado por se preocupar comigo, com a minha esposa. Pastor, o senhor também se preocupar comigo, apesar de eu não ser dentro da igreja dele. Eu digo, muito obrigado porque o senhor ora por mim. Porque o senhor me chama, tem gente que nem te chama para orar. Quando tem alguém que chama a gente para orar, tem que dar valor para essas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Essas pessoas mostram que estão preocupadas conosco. Ele está sempre lá ligando para nós, né? Vem orar aqui com nós, vem para cá. E quando a gente chega lá, espera igual aqui, pastor. É espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Ei, nós não conseguimos, aleluia, Jesus ficar quieto ali naquele lugar. Ele ontem na vigília, Deus derramou tanto poder, como cantar aquele hino e os anjos cantam. Aleluia, Jesus. Todo mundo de coração aberto.
esposa ganhou um bolo de excelência, um bolo de uma ímpia, de uma pessoa que não é crente. Deu um bolo para ela e de melhor qualidade. Eu digo a vocês que são servos do Senhor, vai dar o que para o pastor de vocês? De repente apareceu um Pix. Eu digo, esse homem tem que ter um dia para proporcionar para a família dele, para a esposa dele, comer uma pizza, dar um passeio. Isso não é pecado, não, irmão. Ele não pode beber um vinho, né, uma cerveja, mas passear com a esposa, aleluia, Jesus, se alegrar com a sua esposa, se distrair um pouquinho também, aleluia, Jesus. Aleluia. Porque isso aqui é estressante, irmão. Vocês pensam que não é? Eu tenho 33 anos de ministério, eu já tomei conta de 3 igrejas, não é de uma não. Você sabe que ia estar na segunda, numa, terça na outra, quarta na outra, quinta pra cá, sexta pra lá, sábado aqui, a mulher trocando comigo, aleluia, Jesus, e a gente não podendo nem se encontrar. E chegar um momento que você recebe tanta carga e você diz assim: Deus, eu não aguento. Você recebe muita carga, não é só problema, porque você nunca presta. Você está dando o seu sangue, você está abandonando às vezes o seu lar, sua família, a Bíblia proíbe isso. Por isso que a minha família está indo aí, sabe por quê? Porque Deus dizia assim: pode todo mundo me deixar, mas esses aqui estão comigo. Eu estou com eles também. Glória a Deus. Não deixei minha família não. Segurei minha família. As coisas começam a desmoronar no pecado. Vamos orar, vamos buscar Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque ninguém te elogia quando tu está com problema. É que nem Jó. Os 3 amigos dele chegou lá, tu está em pecado, Jó. Teu cabelo está caído. Nunca diz que a gente está, aleluia, Jesus passa por favor, nós passamos também. Amém? Glória a Deus. Então que Deus em Cristo dê vitória a todos nós. Amém.